Você já imaginou escrever uma carta em silêncio, sem nunca pensar que seria lida em voz alta? E de repente, vê-la nas mãos do homem mais poderoso, cercado de risadas cruéis? Ela era só uma faxineira, acostumada a limpar e ser ignorada, mas suas palavras escondiam verdades e sentimentos que ninguém esperava ouvir. Naquela noite, quando o milionário leu sua carta diante de todos, a humilhação se transformou em algo que mudaria a vida de todos os presentes. Comente, você acredita que uma verdade escrita pode ser mais poderosa que 1000 palavras ditas? Curta se você já se emocionou com a força de alguém simples que foi ignorado. Inscreva-se para acompanhar histórias que chocam, emocionam e transformam. O perfume caro flutuava pelo ar matinal da mansão, enquanto Mariana passava o pano úmido sobre a mesa de mármore italiano, seus movimentos precisos como os de uma dançarina silenciosa. Aos 42 anos, ela havia aprendido a arte da invisibilidade, limpar sem fazer ruído, existir sem incomodar, respirar sem ser notada. Suas mãos calejadas contrastavam com a superfície lisa e fria da pedra, cada movimento uma lembrança de sua posição naquele mundo de cristais e sedas. Mariana, quando terminar aí, limpe os espelhos do salão principal, ordenou a governanta, sem sequer erguer os olhos do tablet, como se falasse com o vento. A voz ecoou pelo corredor amplo, misturando-se ao som distante de saltos no andar superior. Provavelmente a senhora da casa escolhendo joias para mais um evento social. O cheiro de cera de abelha impregnava suas roupas simples enquanto ela caminhava pelos corredores intermináveis. Cada passo no piso de madeira encerada era abafado pelos chinelos gastos que usava. Um presente da patroa anterior, já com 5 anos de uso. As paredes cobertas de quadros caros a observavam em silêncio. Rostos pintados de pessoas mortas há séculos, que pareciam mais vivos que ela própria. No salão principal, Mariana começou a limpar os enormes espelhos venezianos. Seu reflexo aparecia distorcido, fragmentado entre as molduras douradas. Ali estava ela, cabelos castanhos presos em um coque simples, olhos verdes que já foram brilhantes, mas agora carregavam o cansaço de quem trabalha 16 horas por dia. Pele marcada pelo tempo e pela lida constante. Às vezes, se perguntava se os espelhos também eram invisíveis, já que ninguém parecia notar quando ela os limpava. Essa mulher é praticamente um móvel, riu Helena, filha dos patrões, ao telefone com uma amiga. Estava encostada na escadaria de mármore, as unhas perfeitamente esmaltadas de vermelho, deslizando pela tela do celular cravejado de strass. Juro que às vezes esqueço que ela existe. Mama contratou ela há 3 anos e eu acho que nunca ouvi a voz dela direito. As palavras cortaram o ar como vidro. Mariana continuou limpando, mas seus dedos apertaram o pano com mais força. O produto de limpeza ardia em seus olhos. Ou talvez fossem lágrimas que ela não podia se dar ao luxo de derramar. Não ali, não na frente deles. A risada de Helena ecoou pelo salão enquanto ela subia as escadas, os saltos batendo no mármore como pequenos martelos. É engraçado como algumas pessoas nascem para servir, né? Tipo, ela nem tenta, sei lá, conversar ou coisa assim. É como se fosse programada só para limpar. Quando o som dos passos se perdeu no andar superior, Mariana permitiu que seus ombros relaxassem ligeiramente. Respirou fundo, tentando expulsar o nó que crescia em sua garganta. O aroma de lavanda do produto de limpeza misturava-se com o perfume residual da moça, criando uma combinação que a fazia sentir ainda mais deslocada naquele ambiente. Foi então que se lembrou das cartas. Toda noite, no silêncio de seu pequeno quarto no porão da mansão, Mariana escrevia. Palavras que nunca diria, pensamentos que nunca compartilharia, sentimentos que fervilhavam em seu peito como água fervendo em uma panela tampada. Escrevia em pedaços de papel que encontrava,
Às vezes no verso de recibos antigos, outras em folhas arrancadas de cadernos esquecidos pelos patrões. Querido diário invisível, começava sempre, como se dirigisse a um amigo que nunca julgava. Hoje, Helena disse que sou como um móvel. Talvez ela tenha razão. Móveis são úteis, ficam no lugar onde são colocados, não fazem barulho. Mas às vezes me pergunto, será que móveis sonham? Será que sofrem quando são ignorados? Será que móveis também sentem frio quando ficam sozinhos no escuro? As cartas eram seu refúgio, sua voz em um mundo que a havia condenado ao mutismo. Nelas, podia ser intelectual, engraçada, profunda. Podia questionar por que nascera em uma família pobre, por que perder os pais tão cedo, por que sua única opção fora servir pessoas que a viam como parte da decoração. Mas também escrevia sobre beleza, como o sol da manhã criava arco-íris nos cristais da sala de jantar, como as flores do jardim sussurravam segredos que só ela parecia ouvir. Minhas palavras eram o único lugar onde eu podia existir. Sussurrou para si mesma enquanto lustrava uma taça de cristal. A frase saiu tão baixinho que nem ela mesma tinha certeza se a havia dito ou apenas pensado. O som de uma porta batendo no andar superior a trouxe de volta à realidade. Passos masculinos desciam a escadaria, pesados, confiantes, acostumados a comandar. Era ele, Augusto Mendonça, o dono de tudo aquilo, o homem que decidira seu salário sem nunca ter dirigido uma palavra diretamente a ela. Mariana se encolheu instintivamente, tornando-se ainda menor enquanto continuava seu trabalho. Ele passou por ela como uma tempestade silenciosa, o aroma de seu perfume caro, notas de sândalo e bergamota, preenchendo momentaneamente o espaço ao redor dela. Suas roupas eram impecáveis, terno italiano que provavelmente custava mais que seu salário anual, sapatos de couro que brilhavam como espelhos. Nenhum olhar, nenhum aceno. Para ele, ela realmente não existia. Quando seus passos se perderam na direção do escritório, Mariana voltou a respirar normalmente. Era sempre assim. A presença dele a fazia sentir como se o ar ficasse mais pesado, mais difícil de inspirar. Talvez fosse medo, talvez fosse algo mais complexo que não conseguia nomear. Naquela noite, sentada em sua cama estreita, ela pegou uma folha de papel em branco e começou a escrever mais uma carta. A luz fraca da lâmpada criava sombras dançantes nas paredes descascadas do quarto. Querido diário invisível, hoje percebi algo terrível e belo ao mesmo tempo. Sou invisível não porque sou insignificante, mas porque minha verdade os assusta. Se eles realmente me vissem, se ouvissem meus pensamentos, descobririam que uma simples faxineira pode ter mais profundidade que todos eles juntos. Talvez a invisibilidade seja minha proteção. Talvez seja minha prisão. Ou talvez seja apenas o preço que pago por ter nascido do lado errado da vida. Seus dedos tremeram ligeiramente enquanto escrevia, a caneta barata arranhando o papel. Lágrimas que havia segurado o dia inteiro finalmente escorreram, borrando levemente a tinta azul. Mas sei de uma coisa, continuou escrevendo. Um dia essas palavras encontrarão a luz, e quando isso acontecer, descobrirão que eu sempre estive aqui, sempre existi, sempre importei. Augusto Mendonça ajustou os punhos da camisa de seda italiana enquanto observava através das enormes janelas panorâmicas de seu escritório. A cidade se estendia diante dele como um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento era calculado. Cada peça tinha seu valor e propósito. Aos 45 anos, havia construído um império que fazia outros homens poderosos curvarem a cabeça em reverência. O cheiro de couro fino dos móveis se misturava com o aroma do café colombiano que sua secretária particular trazia todas as manhãs em uma bandeja de prata. Senhor Mendonça, o deputado Cardoso está na linha 1.
anunciou Beatriz, sua assistente, através do interfone. A voz dela carregava aquele tom respeitoso que ele tanto apreciava. Não servilismo barato, mas reconhecimento genuíno de sua superioridade. Era assim que as coisas deveriam ser. Pessoas competentes reconhecendo a competência superior. Diga que estou ocupado. Se é sobre aquela votação, já deixei claro minha posição ontem. Respondeu sem tirar os olhos da paisagem urbana. Cada prédio lá embaixo representava negócios, contratos, vidas que dependiam indiretamente de suas decisões. O poder não era apenas uma palavra para ele. Era uma sensação física, quente como conhaque, descendo pela garganta. Augusto se virou e caminhou até a mesa de mogno maciço que dominava o centro da sala. Seus passos eram medidos, cada movimento calculado para transmitir autoridade. As paredes cobertas de diplomas, certificações e fotografias com personalidades importantes contavam a história de um homem que nunca aceitara o segundo lugar. Harvard, Wharton, Oxford, os nomes das universidades brilhavam em molduras douradas como troféus de guerra. O toque suave de seus dedos deslizou pela superfície polida da mesa enquanto revisava os relatórios financeiros. Números que dançavam em sua mente como música, lucros que cresciam exponencialmente, investimentos que se multiplicavam, fortunas que se acumulavam como camadas de sedimento formando montanhas. Para ele, dinheiro não era apenas meio de troca, era a linguagem universal do sucesso. Beatriz, cancele o almoço com os japoneses e remarque para a próxima semana, ordenou, sabendo que o atraso causaria ansiedade nos investidores estrangeiros. Gostava desse efeito. Fazer pessoas importantes esperarem era uma demonstração sutil de quem realmente controlava as situações. E envie flores para a esposa do ministro, rosas brancas, não vermelhas. Ela é do tipo conservador. Cada detalhe era importante no jogo do poder. Augusto havia aprendido isso ainda jovem, quando observava o pai construir o primeiro negócio da família. Mas ele havia superado as conquistas paternas em proporções que nem mesmo o velho sonhara. Onde o pai construíra uma empresa regional, ele erguera um conglomerado internacional. Onde o pai ganhara respeito, ele conquistara reverência. O telefone tocou novamente. Desta vez, era Roberto, seu sócio minoritário e amigo de longa data. Uma das poucas pessoas que ainda ousavam tratá-lo pelo primeiro nome em público. Augusto, preciso falar com você sobre aquela aquisição em Miami. A voz de Roberto soava tensa, através do viva-voz de alta qualidade. Os americanos estão pedindo garantias adicionais. Garantias? Augusto riu, um som grave que ecoou pela sala. Roberto, meu nome é a garantia. Diga aos americanos que Augusto Mendonça não oferece garantias. Ele oferece certezas. Seus dedos tamborilaram na mesa, o som do ouro de seu anel contra a madeira criando um ritmo hipnótico. Se não entenderam isso ainda, talvez não sejam parceiros dignos do nosso investimento. A conversa continuou por mais alguns minutos, mas Augusto já havia perdido o interesse. Problemas pequenos para pessoas pequenas. Sua mente estava focada em projetos maiores, a expansão para o mercado asiático, a possível aquisição de uma empresa alemã, os planos para diversificar o portfólio de investimentos. Visionário era uma palavra que aparecia frequentemente nos artigos sobre ele nas revistas especializadas, e ele sabia que era verdade. Naquele palácio, só importava quem pudesse me entreter, murmurou para si mesmo enquanto desligava o telefone. Era sua filosofia de vida, resumida em uma frase. Pessoas interessantes mereciam sua atenção. Pessoas comuns eram apenas parte da decoração, necessárias, mas irrelevantes. A porta do escritório se abriu suavemente e Helena, sua filha, entrou sem cerimônia. Aos 24 anos, ela havia herdado sua inteligência e ambição.
mas ainda carecia da disciplina que transformara ele no homem que era. Vestia um conjunto Chanel que custara mais que muitos carros. Os cabelos loiros perfeitamente arrumados por um cabeleireiro que voava de Paris mensalmente apenas para cuidar da família. Papai, posso usar o jato na sexta? Algumas amigas querem ir para Aspen, disse ela, deixando-se cair graciosamente em uma das poltronas de couro. Seus movimentos eram fluidos, naturais. Nascera naquele mundo de luxo e se movia nele como peixe na água. Claro, princesa, mas lembre-se, você representa nossa família onde quer que vá, respondeu Augusto, seu tom mudando sutilmente para algo mais próximo do carinho paternal. Helena era sua única fraqueza admitida, a única pessoa no mundo capaz de amolecer suas defesas. E leve o Miguel como segurança. Não quero você andando sozinha por aí. Papai, eu tenho 24 anos. Helena riu, mas havia afeto genuíno em sua voz. Mas tudo bem. Aliás, você precisa conversar com a governanta sobre aquela faxineira. Ela é estranha. Faxineira? Augusto franziu as sobrancelhas. No mundo em que vivia, pessoas como faxineiras, jardineiros e motoristas eram praticamente invisíveis. Sabia que existiam, obviamente. Alguém precisava manter a mansão funcionando. Mas nunca perdera tempo pensando neles individualmente. O que tem ela? É só esquisita, fica sempre com cara de quem está pensando em alguma coisa profunda, sabe? Como se fosse mais inteligente do que realmente é. Acho meio presunçoso. Helena examinava as unhas enquanto falava, como se o assunto fosse tão trivial quanto escolher esmalte. Mama falou que ela escreve coisas, tipo cartas ou sei lá o quê. Acho estranho uma faxineira que escreve. Augusto deu de ombros. Excentricidades de empregados domésticos não figuravam entre suas preocupações. Desde que fizessem o trabalho adequadamente e não criassem problemas, podiam ter quantos hobbies quisessem. Na verdade, achava até engraçado. Uma faxineira que se achava escritora. Provavelmente rabiscava coisas sentimentais sobre a dureza da vida ou sonhos impossíveis. Deixe ela escrever. Talvez a mantenha ocupada e menos propensa a bisbilhotar, disse com um sorriso irônico. Desde que não interfira no trabalho dela, não vejo problema. Às vezes, pessoas simples precisam de válvulas de escape para suas fantasias. Helena riu, um som cristalino que ecoou pela sala. Você tem razão, papai. É até meio patético, na verdade. Imagina ela lendo essas cartas sozinha, achando que são importantes. Ela se levantou, alisando o tecido caro da saia. Bom, vou almoçar com a Fernanda. Ela tem novidades sobre aquele escândalo do deputado. Depois que Helena saiu, Augusto voltou sua atenção para os documentos sobre a mesa. Contratos internacionais, propostas de fusão, relatórios financeiros, a linguagem do sucesso escrita em números e cláusulas legais. Cada página representava milhões, cada assinatura movia fortunas, cada decisão afetava centenas de empregos. O interfone tocou novamente. Senhor Mendonça, sua esposa, ligou. Quer confirmar o menu para o jantar de hoje à noite. Os convidados chegam às 8. Diga para ela decidir, conhece meu gosto, respondeu automaticamente. Jantares sociais eram parte essencial de seus negócios, oportunidades de consolidar alianças e explorar novas possibilidades. Pessoas interessantes, conversas estimulantes, negócios disfarçados de cordialidade. Era um jogo que dominava completamente. Augusto se recostou na cadeira de couro italiano, sentindo o prazer familiar do controle absoluto. Sua vida era uma obra de arte cuidadosamente construída. Cada relacionamento, cada investimento, cada palavra calculada para maximizar resultados. Não havia espaço para fraqueza, hesitação ou sentimentalismo barato. O sol da tarde filtrava através das persianas automáticas, criando padrões geométricos no piso de mármore.
Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas ali, no topo de sua torre de vidro e aço, Augusto Mendonça reinava supremo sobre seu império. Era exatamente onde pertencia, acima, observando, controlando. Fraqueza é luxo que homens como eu não podem se dar ao luxo de ter, disse em voz alta, como se pronunciasse um decreto. As palavras ecoaram pela sala vazia, carregando o peso de uma filosofia que o guiara até ali. Não fazia ideia de que suas convicções mais profundas estavam prestes a ser testadas por algo tão simples quanto palavras escritas por uma mão que ele nunca notara, em papel que nunca valorizara, por alguém que considerava invisível demais para merecer sequer um pensamento. A manhã de terça-feira chegou envolta em uma bruma dourada que filtrava através das janelas altas da mansão. Mariana acordou antes do alarme, como sempre fazia. Seu corpo havia desenvolvido um relógio interno que a despertava pontualmente às 5 da manhã. O quarto no porão ainda guardava o frio úmido da madrugada, e ela puxou o chale de crochê que sua mãe fizera anos antes de morrer. O tecido desbotado ainda carregava vagamente o perfume de lavanda que a mãe costumava usar. Seus pés descalços tocaram o piso gelado de cimento enquanto se dirigia à pequena pia no canto do quarto. A água fria do banho a despertou completamente, cada gota como pequenas agulhas que a lembravam de estar viva, de ter sensações, de existir mesmo que ninguém percebesse. O sabonete barato fazia pouca espuma, mas limpava o suficiente. Luxo era para quem podia pagar por ele. Enquanto se vestia com o uniforme cinza que usava há 3 anos, a mesma cor que a tornava ainda mais invisível contra as paredes neutras da mansão, Mariana pensou na carta que escrevera na noite anterior. As palavras haviam fluído como nunca antes, carregadas de uma intensidade que a assustara um pouco. Não fora apenas um desabafo sobre sua condição de invisibilidade. Havia sido algo mais profundo, mais perigoso. Querido diário invisível, havia começado como sempre. Hoje preciso confessar algo que me envergonha e me liberta ao mesmo tempo. Durante esses 3 anos limpando esta casa, observando estas pessoas, tornei-me uma especialista em seus segredos. Não por escolha, mas por necessidade. Quando você é invisível, as pessoas falam diante de você como se você fosse surda. Mariana suspirou ao se lembrar das palavras que escrevera. Havia revelado muito mais do que deveria. Segredos que ouvira em conversas sussurradas, traições descobertas ao limpar escritórios, mentiras desvendadas ao encontrar documentos esquecidos. E pior, havia confessado algo que guardava como um punhal no peito há meses. Subiu as escadas estreitas que levavam ao andar principal, seus passos abafados pelos chinelos gastos. O aroma de café recém-passado já invadia a cozinha, onde a governanta preparava o desjejum da família. Mariana pegou seus produtos de limpeza e começou a rotina diária. Cada movimento automático como uma dança ensaiada 1000 vezes. A biblioteca era sempre seu primeiro destino. O ambiente silencioso, repleto de livros que provavelmente nunca eram lidos, oferecia uma paz que ela não encontrava em outros lugares da casa. As estantes de mogno se estendiam do chão ao teto, preenchidas com volumes encadernados em couro que exalavam um perfume de conhecimento e tempo. Mariana sempre se demorava ali, imaginando como seria ter acesso a toda aquela sabedoria. Foi ao limpar a mesa de leitura que percebeu o papel dobrado caído no chão, próximo à poltrona de veludo bordô. Seu coração disparou quando reconheceu sua própria caligrafia na folha amassada. Era a carta da noite anterior, a mais perigosa, a mais íntima, a mais reveladora de todas que já escrevera. Como pode ter saído do meu quarto? Murmurou para si mesma, as mãos tremendo enquanto se abaixava para pegar o papel. Deve ter caído de seu avental quando guardou os produtos de limpeza na noite anterior.
A carta havia passado a noite ali, no chão da biblioteca, vulnerável como um segredo gritado em praça pública. Mariana desdobrou o papel com cuidado, como se tocasse algo sagrado e profano ao mesmo tempo. Suas palavras a encaravam de volta, cada frase uma confissão que nunca deveria ver a luz do dia. Descobri que a senhora Helena não é realmente filha do sangue de seu pai. Vi o exame de DNA escondido na gaveta trancada do escritório quando limpava e a gaveta estava aberta. Descobri que o Sr. Augusto tem uma empresa fantasma nas Ilhas Cayman que sua esposa não conhece. Descobri que a governanta rouba pequenos objetos de prata e os vende para complementar o salário. Mas o pior ainda estava por vir. Seus olhos correram para o final da carta, onde havia escrito as palavras que a envergonhavam mais. E descobri também que meu coração traidor se apaixonou pelo homem que me vê como mobiliário. Que ironia cruel do destino, uma faxineira se apaixonar pelo patrão milionário. Como os livros de romance barato que encontro esquecidos pelos quartos, exceto que na vida real não há finais felizes para pessoas como eu. Augusto Mendonça nem sabe meu nome completo, mas eu conheço cada nuance de seu sorriso, cada tom de sua voz quando está preocupado, cada gesto que faz quando pensa que está sozinho. As lágrimas borraram sua visão enquanto lia suas próprias confissões. Como pudera ser tão imprudente? Como pudera expor não apenas segredos da família, mas também os mais íntimos cantos de sua alma? Ela escreveu mais do que dor. Escreveu sua alma, sussurrou para si mesma, repetindo uma frase que havia anotado dias antes. Era exatamente isso. Havia derramado sua alma inteira naquele papel, sem filtros, sem proteções, sem medos. O som de passos no corredor a fez pular como um animal assustado. Rapidamente dobrou a carta e a escondeu no bolso do avental. O coração batendo tão forte que tinha certeza de que podia ser ouvido a metros de distância. Era apenas a governanta verificando se ela havia começado o trabalho, mas o susto a deixou com as mãos trêmulas por vários minutos. Durante o resto da manhã, Mariana trabalhou em estado de pânico constante. A carta no bolso parecia pesar como chumbo, queimando contra sua perna como um ferro em brasa. Várias vezes pensou em simplesmente rasgá-la e jogar os pedaços no lixo, mas algo a impedia. Talvez fosse apego àquelas palavras que representavam sua verdade mais crua. Talvez fosse a sensação de que destruí-las seria como negar sua própria existência. Ao meio-dia, quando limpava o hall de entrada, viu Augusto descer as escadas. Ele vestia um terno azul marinho que realçava seus olhos escuros, o tecido caindo perfeitamente sobre seu corpo atlético. Os sapatos de couro italiano brilhavam como espelhos e o perfume sutil mas marcante que usava chegou até ela antes mesmo que ele atingisse o último degrau. Por um momento insano, Mariana imaginou como seria se ele a notasse, realmente a visse, se seus olhos se encontrassem e ele percebesse que ali havia uma pessoa real, com sentimentos, sonhos e uma inteligência que ela nunca pudera demonstrar. Mas, como sempre, Augusto passou por ela como se ela fosse uma peça de decoração, seus passos confiantes ecoando pelo mármore enquanto se dirigia ao escritório. Se ele soubesse, pensou ela, se soubesse o que sei sobre sua vida, sobre seus segredos, sobre os sentimentos que ele desperta em mim, o que faria? Riria? Ficaria furioso? Ou apenas continuaria me ignorando, como se nem os segredos mais íntimos pudessem me tornar visível aos seus olhos? A tarde transcorreu num ritmo tortuoso. Cada vez que alguém da família passava por perto, Mariana sentia como se carregasse uma bomba no bolso. A carta pulsava como um coração independente, carregada de verdades que podiam destruir reputações, revelar hipocrisias e expor sua própria vulnerabilidade de forma irreversível. Quando finalmente chegou a hora de voltar para seu quarto, Mariana desceu as escadas para o porão com as pernas bambas.
Fechou a porta e encostou as costas nela, respirando pesadamente. Tirou a carta do bolso e a colocou sobre a pequena mesa que servia como escrivaninha. "O que fazer com você?" perguntou ao papel, como se ele pudesse responder. "Você é minha verdade, mas também minha perdição. É minha voz, mas também meu silenciamento eterno se descobrirem." Sentou-se na cama estreita e releu a carta mais uma vez. Cada palavra era um reflexo de sua alma nua, sem os véus da conveniência social ou do medo. Era ela em estado puro, observadora, sensível, apaixonada, corajosa o suficiente para ver através das fachadas das pessoas, mas frágil demais para existir em um mundo que a relegara à invisibilidade. "Talvez seja melhor assim", murmurou. "Talvez algumas verdades devam permanecer escondidas, não por covardia, mas por proteção. Não deles, mas minha." Mas mesmo enquanto falava essas palavras, Mariana sabia que não conseguiria destruir a carta. Era mais que papel e tinta. Era sua existência documentada, sua prova de que pensava, sentia e compreendia o mundo de forma complexa e profunda. Guardou a carta cuidadosamente entre as páginas de um livro velho, uma biografia de uma imperatriz francesa que encontrara em um sebo anos antes. Era apropriado, uma história de poder e queda, de segredos e revelações, escondendo outra história de poder negado e amor impossível. Não sabia que o destino já havia decidido que aquela carta nascida do silêncio e nutrida pela invisibilidade estava prestes a encontrar a voz mais poderosa da mansão. A noite de sexta-feira envolveu a mansão Mendonça em uma atmosfera de expectativa refinada. Lustres de cristal baccará iluminavam o salão principal com milhares de facetas brilhantes, enquanto o aroma de rosas brancas importadas se misturava com os perfumes caros dos convidados que chegavam. Era o tradicional jantar mensal que Augusto promovia para investidores, políticos e empresários. Uma celebração do poder disfarçada de evento social. Mariana observava tudo de longe, como sempre fazia. Vestida com seu uniforme mais novo, ainda cinza, mas ao menos sem manchas permanentes, ela se movia silenciosamente entre as sombras, garantindo que tudo estivesse perfeito. Cada taça de cristal brilhava sem uma única marca de dedo, cada superfície de mármore refletia as luzes como espelho polido. Era seu trabalho tornar o ambiente impecável para que pessoas importantes pudessem se sentir ainda mais importantes. O tecido escuro do smoking de Augusto contrastava com a camisa de linho branco impecável enquanto ele cumprimentava os convidados. Seus movimentos eram estudados, cada gesto calculado para transmitir autoridade sem arrogância excessiva. Era o anfitrião perfeito. Atencioso o suficiente para ser charmoso, distante o suficiente para manter o respeito. O perfume sutil de bergamota e cedro que usava chegava até Mariana sempre que ele passava próximo, uma fragrância que ela havia aprendido a reconhecer mesmo à distância. "Deputado Silveira, que alegria tê-lo aqui." A voz de Augusto ecoava pelo salão com aquele tom cuidadosamente modulado que usava em público. "Espero que nossa conversa sobre o projeto de infraestrutura tenha rendido frutos." Mariana recolheu discretamente algumas taças usadas, seus movimentos tão automáticos que mal precisava pensar. 3 anos de invisibilidade a haviam ensinado a arte de se mover sem ser vista, de existir sem ocupar espaço. Mas desta vez, algo diferente pesava em seu avental. A carta que escrevera dias antes, aquela confissão perigosa que deveria ter ficado segura em seu quarto. Por que a trouxera? Nem ela mesma sabia explicar. Talvez fosse uma necessidade inconsciente de manter perto de si aquelas palavras que representavam sua única forma de existência real. Ou talvez fosse o medo de que alguém a encontrasse em seu quarto e descobrisse seus segredos. Seja qual fosse a razão, a carta estava ali,
dobrada no bolso do avental, pulsando como um coração rebelde. Helena, querida, você está radiante hoje, comentou uma das convidadas, esposa de um empresário do ramo imobiliário. A jovem sorria graciosamente, suas joias brilhando sob a luz dos lustres. Vestia um vestido de seda azul petróleo que custara uma fortuna, cada movimento revelando a confiança natural de quem nascera no topo da pirâmide social. Obrigada, Dona Carmen. É um Valentino que papai trouxe da última viagem a Milão. Helena respondeu com naturalidade, como se vestidos de grife fossem a coisa mais normal do mundo. Para ela, eram. Mariana passou por elas carregando uma bandeja de canapés, invisível como sempre. Mas desta vez, prestou atenção especial à conversa que se desenrolava. Helena falava sobre sua viagem planejada para Aspen, sobre o novo iate que o pai havia comprado, sobre os planos de passar o verão na casa da família na Toscana. Cada palavra era uma moeda de ouro jogada casualmente no ar, sem perceber seu valor para quem nunca possuíra nada. É impressionante como algumas pessoas nascem com sorte, não é? Comentou discretamente outra convidada. Imagino como deve ser nunca se preocupar com dinheiro, nunca ter que trabalhar realmente. Helena riu, um som cristalino que ecoou pelo salão. Mamãe sempre diz que somos abençoados. Papai trabalhou muito para chegar onde está, então merecemos desfrutar dos frutos. Ela tomou um gole de champanhe Dom Perignon, o líquido dourado brilhando no cristal. Embora eu ache engraçado quando pessoas simples acham que nossa vida é fácil, como se não tivéssemos nossas próprias preocupações e responsabilidades. As palavras cortaram Mariana como lâminas afiadas. Pessoas simples. Como se simplicidade fosse sinônimo de inferioridade, como se nascer pobre fosse uma escolha consciente. Ela continuou servindo os canapés, mas suas mãos tremiam ligeiramente. A carta no bolso parecia queimar contra sua pele. Augusto subiu os 3 degraus que levavam à área elevada do salão, onde havia um pequeno piano de cauda. Bateu levemente na taça de cristal com uma faca de prata, o som delicado, mas penetrante, silenciando gradualmente as conversas. Todos os olhares se voltaram para ele. Homens poderosos, mulheres elegantes, jovens herdeiros, todos unidos pela gravitação natural em torno do sucesso. Meus queridos amigos, começou Augusto, sua voz preenchendo o espaço com autoridade natural. Como sempre, é um prazer imenso recebê-los em nossa casa. Esta noite marca mais um trimestre de crescimento excepcional para nossas empresas, mais uma vitória de nossa visão compartilhada de progresso e excelência. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Mariana se posicionou próxima à parede, tentando se tornar ainda mais invisível. Mas algo na atmosfera a fazia sentir-se inquieta, como se uma tempestade se aproximasse silenciosamente. Sabem, continuou Augusto, seu sorriso se tornando mais malicioso, hoje encontrei algo bastante divertido. Uma pequena descoberta que mostra como às vezes as pessoas mais inesperadas podem nos entreter. Ele deslizou a mão no bolso interno do paletó e retirou um papel dobrado que fez o coração de Mariana parar de bater. Era sua carta. A carta com todos os seus segredos, suas confissões mais íntimas, suas observações perigosas sobre a família. Como ela havia saído de seu avental? Quando? Como Augusto a obtivera? Encontrei este pequeno documento em minha biblioteca hoje cedo, disse ele, desdobrando o papel lentamente, saboreando o momento como um gato brincando com um rato. Aparentemente, temos uma aspirante a escritora entre nossos funcionários. As risadas começaram baixo, um murmúrio divertido que se espalhou pelo salão como ondas em um lago. Mariana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sua respiração ficou superficial, como se o ar tivesse se tornado mais denso, mais difícil de processar. Vou compartilhar alguns trechos com vocês, anunciou Augusto, obviamente se divertindo com a situação.
É uma leitura reveladora. Querido Diário Invisível, que título poético, não acham? Mais risadas. Helena cobriu a boca com a mão, os olhos brilhando de diversão. Outros convidados se aproximaram, formando um semicírculo ao redor de Augusto como plateia de um espetáculo improvável. Hoje preciso confessar algo que me envergonha e me liberta ao mesmo tempo, leu Augusto, alterando ligeiramente a voz para dar um tom dramático às palavras. Durante esses 3 anos, limpando esta casa, observando estas pessoas, tornei-me uma especialista em seus segredos. O riso morreu gradualmente, substituído por uma tensão palpável. Os convidados se entreolharam, subitamente desconfortáveis. Mariana quis correr, desaparecer, deixar de existir completamente, mas seus pés pareciam grudados no chão de mármore. Augusto continuou, sua voz ganhando intensidade. Não por escolha, mas por necessidade. Quando você é invisível, as pessoas falam diante de você como se você fosse surda. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do salão. Que observação interessante de nossa funcionária filosófica. Descobri que a senhora Helena não é realmente filha do sangue de seu pai. Vi o exame de DNA escondido na gaveta trancada do escritório. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena empalideceu visivelmente, a taça de champanhe tremendo em sua mão. Os olhares dos convidados se voltaram para ela, depois para Augusto, depois de volta para ela, como espectadores de uma partida de tênis particularmente tensa. Isso é ridículo, Helena disse, mas sua voz saiu mais aguda que o normal. É mentira de uma empregada ressentida. Augusto, no entanto, não parecia nem um pouco abalado. Na verdade, seu sorriso ficou ainda mais largo. Ah, mas há mais, disse ele, voltando os olhos para o papel. Descobri que o senhor Augusto tem uma empresa fantasma nas Ilhas Cayman que sua esposa não conhece. Desta vez foi a vez de Clarissa, esposa de Augusto, empalidecer. Ela estava do outro lado do salão, mas sua expressão de choque foi visível mesmo à distância. Alguns convidados começaram a se mexer desconfortavelmente, como se quisessem sair, mas não soubessem como fazê-lo educadamente. Entre risos, percebi que não era apenas uma carta. Era a verdade que todos escondiam. Sussurrou Mariana para si mesma, repetindo as palavras que havia escrito dias antes. Era exatamente isso. Sua carta não era apenas desabafo pessoal, era um espelho cruel refletindo as fachadas que todos mantinham. Augusto continuou lendo, cada revelação como uma bomba detonando no silêncio tenso do salão. A governanta que roubava, os negócios escusos, as traições conjugais, os favores políticos ilícitos, tudo exposto sob a luz dourada dos lustres de cristal, diante de pessoas que se orgulhavam de suas reputações impecáveis. Mas então chegou a parte que Mariana mais temia, as palavras que ela nunca deveria ter escrito. E descobri também que meu coração traidor se apaixonou pelo homem que me vê como mobiliário. Que ironia cruel do destino, uma faxineira se apaixonar pelo patrão milionário. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era apenas desconforto social. Era algo mais profundo, mais perturbador. Os olhares se voltaram para Mariana, finalmente a vendo, finalmente reconhecendo sua existência, mas não da forma que ela jamais desejaria. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas ela não as enxugou. Ficou ali, imóvel, permitindo que sua humilhação fosse completa e pública. Era o fim de sua invisibilidade, mas também o fim de qualquer dignidade que ainda possuísse. Augusto Mendonça nem sabe meu nome completo, mas eu conheço cada nuance de seu sorriso, cada tom de sua voz quando está preocupado, cada gesto que faz quando pensa que está sozinho. Augusto parou de ler, seus olhos encontrando finalmente os de Mariana através do salão.
Por um momento que pareceu eterno, eles se olharam. O milionário poderoso e a faxineira invisível, unidos por palavras que revelaram mais sobre ambos do que qualquer conversa jamais poderia. E então, algo inesperado aconteceu. O sorriso sumiu lentamente do rosto de Augusto. O sorriso que morria lentamente no rosto de Augusto foi apenas o primeiro sinal de que algo havia mudado irrevogavelmente no ar elegante do salão. O papel tremeu quase imperceptivelmente em suas mãos, enquanto ele continuava lendo as palavras que transformavam uma diversão cruel em algo muito mais complexo e perturbador. Os convidados, que momentos antes riam da situação como espectadores de uma comédia social, agora se moviam inquietos em seus lugares, o desconforto crescendo como uma névoa densa. Sei que a senhora Clarissa encontra-se secretamente com o Dr. Henrique todas as quartas-feiras no consultório dele, sempre após o último paciente. A voz de Augusto continuou, mas o tom havia perdido a malícia inicial. Agora carregava uma nota de surpresa genuína, como se ele mesmo estivesse descobrindo os segredos conforme lia. E sei que o deputado Silveira aceita propina através de doações para uma ONG inexistente que sua esposa administra. O deputado Silveira, que momentos antes sorria condescendentemente, agora suava visivelmente através do tecido caro de sua camisa de seda. Sua esposa, ao lado dele, agarrou-se ao seu braço com força suficiente para deixar marcas, os olhos arregalados de pânico. Outros convidados começaram a trocar olhares nervosos, como se cada um se perguntasse que segredos seus poderiam estar escritos naquelas páginas malditas. Mariana permanecia encostada na parede, as lágrimas secando em suas bochechas enquanto observava o efeito devastador de suas palavras. Não havia mais invisibilidade para ela. Cada pessoa no salão sabia exatamente onde estava, quem era, o que havia feito. Mas a atenção não trouxe alívio, apenas uma exposição cruel que a fazia sentir-se nua diante de dezenas de olhares julgadores. A risada morreu em meus lábios, porque cada palavra me feriu como faca, sussurrou ela, repetindo uma frase que havia escrito dias antes, quando ainda acreditava que seus segredos permaneceriam seguros. A ironia era amarga como fel na garganta, havia ferido a si mesma com as próprias verdades. Helena, que até então mantivera uma fachada de indignação, começou a chorar silenciosamente. As lágrimas escorriam por suas bochechas perfeitamente maquiadas, borrando o rímel caro e criando rastros escuros que contrastavam com a palidez de sua pele. O vestido azul petróleo, que antes a fazia parecer uma princesa, agora parecia apenas um disfarce caro demais para esconder uma mentira fundamental sobre sua própria identidade. Papai, por favor, pare! Ela implorou com voz quebrada, estendendo a mão em direção ao papel, como se pudesse fazê-lo desaparecer através da força de vontade. Não precisa continuar. Já entendemos o ponto. Mas Augusto parecia hipnotizado pelas palavras, como se descobrisse pela primeira vez que uma pessoa real havia observado sua família com olhos penetrantes e coração dolorido. Continuou lendo, sua voz ficando mais baixa a cada revelação. Descubro segredos porque sou tratada como mobiliário, mas também porque presto atenção. Vocês falam, brigam, choram, mentem diante de mim como se eu fosse surda e muda, como se não tivesse sentimentos ou capacidade de compreensão. Um murmúrio desconfortável correu pelo salão. Vários convidados começaram a se lembrar de conversas íntimas que haviam tido na presença de empregados, segredos compartilhados sem pensar duas vezes na possibilidade de serem ouvidos e compreendidos por pessoas que consideravam intelectualmente inferiores.
Clarissa aproximou-se do marido com passos hesitantes, seus saltos altos ecoando no mármore como martelos em uma bigorna. Augusto, querido, acho melhor pararmos por aqui. Os convidados estão ficando constrangidos, disse ela, tentando manter a compostura, mas sua voz tremia ligeiramente. Seus olhos evitavam cuidadosamente os de Mariana, como se o contato visual pudesse confirmar as acusações escritas. Constrangidos? Repetiu Augusto, finalmente levantando os olhos do papel para encarar a esposa. Imagino por quê. Havia uma frieza nova em sua voz, algo que não estava presente no início da noite. A descoberta das traições de Clarissa havia atingido algo profundo em seu orgulho, ferindo não apenas o homem, mas também sua imagem pública cuidadosamente construída. Roberto, o sócio e amigo de longa data, tentou intervir com diplomacia. Augusto, meu amigo, talvez seja melhor continuarmos essa discussão em particular. Você sabe como estas situações podem ser mal interpretadas. Mal interpretadas? A voz de Augusto ganhou uma ede perigosa. E como você interpretaria descobrir que sua esposa encontra-se secretamente com outro homem? Como interpretaria saber que suas transações financeiras foram observadas e documentadas por alguém que você considera intelectualmente incapaz de compreendê-las? O ar no salão ficou denso como antes de uma tempestade. Alguns convidados começaram a se dirigir discretamente em direção à saída. Murmuração baixa, substituindo as conversas animadas de antes. O evento social elegante havia se transformado em algo próximo de um tribunal público, com segredos sendo expostos como evidências em um julgamento cruel. Mariana observou tudo com uma mistura de horror e fascínio mórbido. Suas palavras, nascidas da solidão e da invisibilidade, haviam se tornado armas, destruindo reputações e relacionamentos. Mas também revelavam verdades que talvez precisassem ser ditas, hipocrisias que mereciam ser expostas. Sei que a governanta rouba pequenos objetos de prata e os vende para complementar o salário que consideram adequado para alguém que trabalha 16 horas por dia. Continuou Augusto, sua voz ganhando uma intensidade quase cruel. A governanta que estava supervisionando o serviço de jantar empalideceu e recuou para a cozinha, claramente apavorada. E sei. A voz dele ficou mais baixa, forçando todos a se inclinarem para ouvir, que vocês riem de mim pelas costas. Chamam-me de arrogante, de frio, de homem que perdeu a humanidade em troca do sucesso. Acham que não ouço, que não sei, que não me importo. Esta revelação criou um silêncio diferente. Não era o desconforto de segredos expostos, mas a surpresa de descobrir que alguém considerado insensível era, na verdade, profundamente consciente das opiniões alheias sobre ele. Helena soluçou mais alto, cobrindo o rosto com as mãos. Papai, nós nunca quisemos machucá-lo, disse ela, mas sua voz carregava culpa suficiente para contradizer as palavras. Não quiseram machucá-lo. Augusto riu, mas não havia humor no som. Ou apenas não pensaram que eu pudesse ser machucado. Há uma diferença sutil, mas importante aí. Mariana sentiu uma compaixão inesperada pelo homem que havia sido o objeto de sua paixão secreta. Vê-lo descobrir que era criticado pelas pessoas mais próximas, que sua família o via como frio e distante, despertou nela uma vontade estranha de protegê-lo. Era irônico. Ela, que havia causado toda aquela situação, agora queria confortá-lo. Mas a revelação mais interessante, disse Augusto, voltando os olhos para o papel mais uma vez, vem no final. Nossa faxineira invisível, nossa funcionária que considero parte do mobiliário, escreveu algo que me deixa perplexo.
Ele leu novamente o trecho sobre seus sentimentos, mas desta vez com voz diferente, não mais cruel ou divertida, mas genuinamente surpresa. Augusto Mendonça nem sabe meu nome completo, mas eu conheço cada nuance de seu sorriso, cada tom de sua voz quando está preocupado, cada gesto que faz quando pensa que está sozinho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mariana sentiu todos os olhares sobre ela novamente, mas desta vez havia algo diferente. Não apenas curiosidade mórbida, mas uma espécie de reconhecimento tardio de sua humanidade. Mariana, disse Augusto subitamente, e ouvir seu nome em sua voz foi como um choque elétrico percorrendo seu corpo inteiro. Mariana Santos trabalha aqui há 3 anos, sempre pontual, sempre discreta, sempre invisível. Ela assentiu lentamente, incapaz de falar. Era a primeira vez em 3 anos que ele dirigia palavras diretamente a ela, que reconhecia sua existência como pessoa individual. E aparentemente, continuou ele, dobrando a carta lentamente, a única pessoa honesta nesta casa. A frase ecoou pelo salão como um gongo, ressignificando tudo o que havia acontecido na última hora. O peso das palavras "a única pessoa honesta nesta casa" pairou no ar como incenso denso, criando uma atmosfera quase sagrada em meio ao caos social que se instalara. Augusto permaneceu imóvel nos degraus elevados, a carta dobrada entre seus dedos, enquanto processava a dimensão do que havia descoberto. Não eram apenas segredos familiares expostos, era o reconhecimento tardio de que uma pessoa real, com sentimentos complexos e observações penetrantes, havia caminhado invisível por sua casa durante 3 anos. Os convidados começaram a se dispersar gradualmente, murmurando desculpas educadas sobre compromissos inadiáveis e horários já avançados. O jantar elegante havia se transformado em algo desconfortável demais para ser suportado por pessoas acostumadas apenas com conversas superficiais e cortesias vazias. Suas saídas discretas criaram um vácuo crescente no salão, deixando apenas os membros da família e alguns poucos amigos próximos. Mariana permanecia encostada na parede, observando o desenrolar dos eventos como espectadora de um filme surreal, onde ela era simultaneamente protagonista e plateia. Suas pernas tremiam ligeiramente, não apenas pelo choque da exposição, mas pela intensidade do olhar que Augusto agora dirigia a ela. Pela primeira vez em 3 anos, sentia-se verdadeiramente vista, reconhecida como ser humano, capaz de pensamentos profundos e sentimentos genuínos. Na voz que nunca foi ouvida, encontrei o que eu sempre procurei, murmurou Augusto, as palavras saindo baixo demais para serem ouvidas pelos outros. Mas Mariana captou cada sílaba. Era como se ele falasse consigo mesmo, processando uma revelação que mudava fundamentalmente sua percepção sobre a invisibilidade que sempre considerara normal. Helena continuava chorando silenciosamente, mas suas lágrimas agora pareciam diferentes. Não apenas constrangimento pela exposição pública, mas algo que se assemelhava a arrependimento genuíno. Ela olhava alternadamente para o pai e para Mariana, como se visse ambos pela primeira vez com clareza dolorosa. O vestido de seda que a fazia sentir-se poderosa agora pesava como armadura desnecessária. Mariana, disse Augusto novamente, mas desta vez foi um chamado. Ele desceu os degraus lentamente, cada movimento medido como se aproximar dela fosse atravessar um território completamente novo. Preciso falar com você. Ela assentiu, incapaz de produzir qualquer som. A voz havia fugido junto com a invisibilidade, deixando-a vulnerável de formas que nunca experimentara. Caminhou em direção a ele com passos hesitantes,
consciente de que cada pessoa restante no salão observava aquela aproximação improvável entre o milionário e a faxineira. Augusto parou a poucos metros dela, próximo o suficiente para que pudesse sentir o perfume sutil de bergamota que sempre o acompanhava, distante o suficiente para manter a propriedade social. Mas havia algo novo em seus olhos. Uma curiosidade genuína que substituíra a indiferença habitual. 3 anos, ele disse, mais para si mesmo que para ela. 3 anos você observou, compreendeu, documentou nossas vidas com uma precisão que me envergonha. Fez uma pausa, olhando para a carta em suas mãos. E eu nunca perguntei seu sobrenome completo. Santos, ela sussurrou, a voz rouca de emoção contida. Mariana Santos. Mariana Santos, repetiu ele, como se testasse o som das sílabas. E você escreve, não apenas cartas. Você observa, analisa, compreende complexidades humanas que muitas pessoas com educação formal jamais conseguiriam capturar. A observação carregava um tom de admiração que fez o coração de Mariana acelerar perigosamente. Era reconhecimento intelectual, vindo de alguém que ela sempre admirara à distância, validação de uma capacidade que nunca pudera demonstrar. Clarissa aproximou-se cautelosamente, seus passos hesitantes revelando nervosismo. Augusto, querido, talvez devêssemos discutir isso em particular. As pessoas ainda estão comentando. As pessoas, ele respondeu sem tirar os olhos de Mariana, sempre comentam, mas raramente dizem verdades. Voltou-se ligeiramente para a esposa, o movimento revelando uma frieza que não estava presente no início da noite. Verdades como as que Mariana escreveu sobre nossos encontros secretos com o Dr. Henrique. O rubor que subiu pelo pescoço de Clarissa confirmou a acusação de forma mais eloquente que qualquer confissão verbal. Ela abriu a boca para negar, mas as palavras morreram antes de nascer. Não havia como contestar observações tão específicas, detalhadas demais para serem inventadas. Como você soube? Perguntou ela finalmente, dirigindo-se diretamente a Mariana pela primeira vez em 3 anos. Não havia raiva na pergunta, apenas uma curiosidade mórbida sobre como sua privacidade havia sido penetrada. Mariana respirou fundo antes de responder, sua voz ganhando força conforme falava. Quartas-feiras você sempre voltava com o cheiro de um perfume masculino diferente do seu marido. Colônia específica que o Dr. Henrique usa. Reconheci porque ele deixou o consultório aberto uma vez quando trouxe sua receita de calmantes. E você sempre inventava desculpas elaboradas demais para a ausência simples. A resposta demonstrou não apenas capacidade de observação, mas inteligência analítica que impressionou até mesmo Augusto. Helena parou de chorar, olhando para Mariana com uma expressão que misturava surpresa e algo próximo do respeito. Você prestava atenção, disse Augusto lentamente. Não apenas via, analisava, conectava informações, tirava conclusões lógicas. Ele fez uma pausa significativa. Habilidades que muitos dos meus executivos não possuem. Roberto, que havia permanecido silencioso observando a cena se desenrolar, finalmente interveio. Augusto, você está sugerindo que... Estou sugerindo, Augusto o interrompeu, que talvez tenhamos desperdiçado um talento considerável por 3 anos. Voltou-se completamente para Mariana, estudando seu rosto como se a visse pela primeira vez. E, de certa forma, era exatamente isso. Você tem educação formal? 2º grau completo, respondeu ela, sentindo-se envergonhada pela simplicidade da resposta. Sempre quis estudar mais, mas não teve oportunidade, ele completou. E mesmo assim, desenvolveu capacidades analíticas que rivalizariam com graduados em administração. Havia admiração genuína em sua voz,
Um reconhecimento que fez Mariana sentir-se mais valorizada do que jamais se sentira. Helena se aproximou hesitantemente, o rosto ainda marcado pelas lágrimas secas. Mariana, eu peço desculpas pelas coisas que disse, sobre você ser estranha, sobre achar presunçoso uma faxineira escrever. Eu estava errada. A desculpa soou genuína, carregada de uma humildade que Mariana nunca havia visto na jovem. Era como se a exposição pública tivesse quebrado certas barreiras, forçando todos a confrontarem verdades desconfortáveis sobre si mesmos. E eu, disse Clarissa, aproximando-se com dificuldade visível, preciso admitir que você está certa sobre minhas ausências. Não posso negar o que você observou. Ela olhou para o marido, lágrimas começando a formar-se em seus olhos. Augusto, podemos conversar em particular? Podemos, ele respondeu, mas seu tom indicava que a conversa seria muito diferente das reconciliações fáceis do passado. Mas primeiro, preciso resolver algo importante. Voltou-se para Mariana novamente. Você mencionou na carta que se apaixonou por alguém que havia como mobiliário. O coração de Mariana parou. Era o momento que mais temia. Ter seus sentimentos mais íntimos expostos e provavelmente ridicularizados. Mas havia algo diferente no tom de Augusto, uma gentileza que não esperava encontrar. Sim, ela sussurrou, incapaz de negar o que estava escrito em sua própria caligrafia. E esse alguém nunca notou que você pensava, sentia, observava tudo ao redor com uma profundidade que ele próprio raramente demonstrava, continuou Augusto. Esse alguém foi cego à inteligência, sensibilidade e honestidade que estavam diante dele todos os dias. Mariana assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Então esse alguém, disse ele, dando um passo em direção a ela, foi um tolo completo. As palavras ecoaram pelo salão semi-vazio, carregando um peso que transformou o ar ao redor deles. Era reconhecimento, admiração e algo mais. Algo que Mariana não ousava nomear, mas que fez seu coração disparar com uma esperança perigosa e improvável. As palavras "foi um tolo completo" permaneceram suspensas no ar como cristais delicados, criando uma pausa carregada de possibilidades que Mariana nunca ousara imaginar. O salão, antes repleto de vozes e risadas, agora abrigava apenas o som sutil de respirações contidas e o tic-tac distante do relógio antigo no corredor. Era como se o tempo houvesse desacelerado, permitindo que cada momento fosse saboreado em sua complexidade emocional. Mariana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas desta vez não eram lágrimas de humilhação ou vergonha. Eram lágrimas de alívio, de reconhecimento, de uma validação que penetrava camadas profundas de invisibilidade cultivada ao longo de anos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto processava o fato de que Augusto Mendonça, o homem que havia sido objeto de sua paixão secreta, acabara de admitir publicamente que fora cego à sua humanidade. Não, ela disse subitamente, surpreendendo a todos, incluindo a si mesma, com a firmeza em sua voz. Você não foi um tolo. Limpou as lágrimas com o dorso da mão. Um gesto simples que carregava dignidade inesperada. Você foi educado para não ver pessoas como eu. A sociedade ensina que existem hierarquias invisíveis, que algumas pessoas importam mais que outras. Augusto a observou com expressão de surpresa genuína. Não esperava que ela o defendesse, especialmente depois de tudo o que havia sido revelado. A resposta demonstrava uma profundidade de caráter e generosidade que o deixava simultaneamente impressionado e envergonhado de sua própria cegueira anterior. Mas eu deveria ter visto, insistiu ele, dando outro passo em sua direção. A proximidade criava uma intimidade estranha no espaço amplo do salão, como se uma bolha invisível os protegesse dos olhares curiosos dos poucos presentes restantes.
Uma pessoa com sua capacidade de observação, sua inteligência emocional, sua honestidade brutal. Essas qualidades são raras, independentemente de classe social ou posição econômica. Helena, que observava a troca com fascínio crescente, interrompeu delicadamente. Mariana, posso fazer uma pergunta? Por que você continuou trabalhando aqui se sabia de todos esses segredos? Por que não usou o que sabia de alguma forma? A pergunta revelava uma mentalidade formada por privilégio, onde conhecimento equivalia automaticamente a poder e manipulação. Mariana sorriu tristemente antes de responder, porque meu objetivo nunca foi prejudicar ninguém. Eu escrevia para sobreviver emocionalmente, não para chantagear ou causar problemas. As cartas eram minha forma de existir quando mais ninguém reconhecia minha existência. Você escrevia para existir, repetiu Augusto lentamente, como se descobrisse uma verdade filosófica profunda. Enquanto nós existíamos, presumindo que nossa existência era automaticamente significativa, você tinha que criar significado através das palavras. Roberto, que permanecera silencioso durante toda a troca, finalmente falou. Augusto, você percebe o que está acontecendo aqui? Você está tendo uma conversa mais profunda com sua funcionária do que a maioria das pessoas tem com familiares próximos. Não havia crítica em sua observação. Apenas admiração por uma conexão humana genuína se formando diante de seus olhos. Ela me deu vergonha, mas também me deu verdade, murmurou Augusto, ecoando palavras que Mariana havia escrito em uma de suas cartas anteriores. Era como se ele tivesse memorizado trechos de seus escritos, encontrando neles uma honestidade que raramente encontrava em sua vida social construída sobre cortesias e interesses mútuos. Clarissa aproximou-se hesitantemente, seus passos cuidadosos revelando nervosismo crescente. Augusto, querido, talvez devêssemos dar um tempo para processar tudo isso. As emoções estão intensas demais no momento. As emoções estão reais pela primeira vez em anos. Ele respondeu sem tirar os olhos de Mariana. Quando foi a última vez que alguém nesta casa falou comigo sobre algo além de dinheiro, negócios ou problemas superficiais? Quando foi a última vez que alguém me viu como pessoa, não como provedor ou símbolo de status? A pergunta criou um silêncio constrangedor, porque todos sabiam a resposta. Augusto havia se tornado uma figura tão poderosa e distante que até mesmo sua família o tratava mais como instituição do que como indivíduo com sentimentos e necessidades emocionais. Mariana sentiu uma coragem estranha crescendo dentro de si, alimentada pelo reconhecimento e pela conexão genuína que se estabelecera. "Posso dizer algo?", perguntou sua voz ganhando força. "Em 3 anos, observando você, vi momentos quando pensava estar sozinho, onde mostrava gentileza, melancolia, até mesmo vulnerabilidade. Vi você alimentar os peixes do jardim quando acreditava que ninguém estava olhando. Vi você guardar desenhos que Helena fez na infância em uma gaveta especial do escritório. Vi você chorar silenciosamente lendo uma carta de seu pai, falecido. As revelações caíram como gotas de chuva morna sobre terra ressecada. Augusto piscou várias vezes, como se processasse o fato de que alguém havia testemunhado seus momentos mais privados e vulneráveis, sem julgamento ou invasão maliciosa. "Você me viu", ele disse simplesmente, as palavras carregando um peso emocional que fez o ar ao redor deles parecer mais denso. "Realmente me viu, quando eu acreditava estar invisível." "Talvez", respondeu Mariana com um sorriso trêmulo, "pessoas invisíveis sejam melhores em ver outras pessoas invisíveis." Helena começou a chorar novamente, mas desta vez suas lágrimas pareciam catárticas. "Eu nunca considerei que você pudesse ter sentimentos tão complexos sobre nós.
Sempre presumi que empregados simplesmente faziam o trabalho sem se envolver emocionalmente. Todo mundo se envolve emocionalmente, respondeu Mariana gentilmente. A diferença é que algumas pessoas têm permissão para expressar seus sentimentos, enquanto outras precisam escondê-los para manter o emprego e a segurança. Augusto caminhou até uma das janelas grandes que davam para o jardim iluminado, suas mãos cruzadas atrás das costas, em uma postura que Mariana reconheceu dos momentos quando ele estava processando decisões importantes. Mariana, preciso lhe fazer uma proposta. E quero que saiba que pode recusar sem qualquer consequência para seu emprego atual. O coração dela acelerou perigosamente. Que tipo de proposta um milionário faria para uma faxineira que acabara de expor os segredos mais íntimos de sua família? Tenho várias empresas que precisam de pessoas com capacidade analítica excepcional, pessoas que sabem observar, compreender dinâmicas humanas complexas e comunicar descobertas de forma clara e honesta. Continuou ele, voltando-se para encará-la. Qualidades que você demonstrou possuir em abundância. Você está oferecendo um emprego? Perguntou ela incrédula. Estou oferecendo uma oportunidade, corrigiu ele. Com salário adequado às suas habilidades reais, não à sua posição social. Com educação formal paga por mim, se desejar. Com reconhecimento pelo talento que desperdicei por ignorância durante 3 anos. Roberto assoviou baixinho. Augusto, você está oferecendo uma transformação de vida completa. Estou oferecendo justiça, replicou Augusto firmemente, e talvez uma chance de corrigir 3 anos de cegueira voluntária. Mariana sentiu o mundo girar ao redor dela. Era tudo que jamais ousara sonhar. Reconhecimento, oportunidade, a possibilidade de usar sua inteligência de formas que sempre desejara, mas nunca tivera chance. Mas, disse ela hesitantemente, e se eu aceitar e não conseguir corresponder às expectativas? E se descobrirem que eu não sou tão inteligente quanto minhas cartas sugerem? Augusto aproximou-se dela mais uma vez, parando próximo o suficiente para que pudesse ver as manchas douradas em seus olhos verdes. Mariana Santos. Em 3 anos, você conduziu análise psicológica, sociológica e até econômica de uma família complexa sem nunca ter estudado essas disciplinas formalmente. Você documentou verdades que psicólogos treinados levariam meses para descobrir. Confie em mim. E, mais importante, confie em si mesma. As palavras ecoaram pelo salão como um sino tocando, anunciando não apenas o fim de uma era de invisibilidade, mas o início de possibilidades que transformariam para sempre a vida de uma mulher que aprendera a existir através de palavras escritas no silêncio da madrugada. Sim, ela sussurrou. E depois repetiu mais alto com convicção crescente. Sim, eu aceito. 6 meses depois, Mariana ajustou o blazer de linho bege enquanto caminhava pelos corredores da Mendonça e Associados, seus passos confiantes ecoando no mármore polido que outrora limpava de joelhos. A transformação havia sido gradual, mas profunda. Não apenas externa, com roupas adequadas ao novo ambiente corporativo, mas interna, com uma confiança que crescia a cada dia, conforme descobria o alcance real de suas capacidades analíticas. O escritório que ocupava no 12º andar oferecia uma vista panorâmica da cidade, uma perspectiva completamente diferente daquela que tinha do porão da mansão. Agora era consultora sênior em análise comportamental, especializada em detectar padrões em negociações corporativas e dinâmicas organizacionais. Sua capacidade natural de observar nuances humanas, refinada por anos de invisibilidade forçada, tornara-se uma ferramenta valiosa no mundo dos negócios. Mariana, os relatórios sobre a fusão com a empresa alemã chegaram.
anunciou Sandra, sua assistente, entrando no escritório com uma pilha de documentos. A naturalidade com que era tratada como executiva ainda a surpreendia ocasionalmente. 3 anos de servilismo não desaparecem da noite para o dia, mas cada dia fortalecia sua nova identidade. Obrigada, Sandra. Pode deixar sobre a mesa? Vou analisar depois do almoço, respondeu Mariana, admirando internamente como as palavras fluíam com autoridade natural. O curso intensivo de administração que Augusto financiara fornecera o arcabouço teórico, mas suas habilidades intuitivas continuavam sendo seu maior trunfo. O interfone tocou suavemente. Mariana, o Sr. Augusto gostaria de vê-la em seu escritório quando possível. 6 meses depois, essas convocações ainda faziam seu coração acelerar, mas por razões complexas que ela ainda estava aprendendo a decifrar. O relacionamento entre eles havia evoluído de forma cuidadosa, respeitosa, mas inequivocamente íntima. Não havia mais invisibilidade. Agora, Augusto a via com uma clareza que às vezes a deixava sem fôlego. Mariana pegou os relatórios da análise comportamental que preparara sobre a equipe executiva alemã. Um estudo detalhado sobre padrões de comunicação, hierarquias informais e possíveis pontos de resistência cultural. Era o tipo de trabalho que combinava sua intuição natural com conhecimento técnico adquirido, produzindo insights que frequentemente surpreendiam até mesmo Augusto. O elevador a levou ao andar superior, onde o escritório de Augusto dominava o espaço com elegância discreta. A decoração permanecia a mesma, móveis de mogno, diplomas nas paredes, vista imponente da cidade, mas a atmosfera era completamente diferente. Não havia mais a tensão de classes sociais incompatíveis, havia algo mais sutil e poderoso. Entre, disse Augusto quando ela bateu na porta. Estava de pé junto à janela, postura familiar que ela reconhecia dos tempos em que o observava à distância. Mas agora podia admirar abertamente a forma como a luz da tarde criava contornos dourados em seu perfil, como seus ombros carregavam o peso das responsabilidades com elegância natural. "Você queria me ver?" perguntou ela, aproximando-se com passos medidos. A proximidade física entre eles havia se tornado uma dança delicada. Profissional o suficiente para manter a propriedade, pessoal o suficiente para reconhecer a conexão que crescia silenciosamente. Augusto voltou-se, seus olhos encontrando os dela com a intensidade que se tornara marca registrada de suas interações. Li sua análise sobre a equipe alemã. É brilhante, como sempre. Fez uma pausa, estudando seu rosto. Mas não foi por isso que a chamei. Mariana sentiu o familiar aperto no estômago que acompanhava esses momentos de tensão não resolvida entre eles. 6 meses de relacionamento profissional haviam criado uma intimidade intelectual profunda, mas as implicações emocionais permaneciam cuidadosamente inexploradas. "Helena está se casando", disse ele subitamente. "O noivado será anunciado oficialmente amanhã." "Que maravilha!" respondeu Mariana sinceramente. Helena havia se transformado consideravelmente desde a noite da revelação das cartas. Abandonara a frivolidade anterior em favor de envolvimento em causas sociais genuínas, como se a humilhação pública tivesse despertado uma consciência social que dormitava sob camadas de privilégio. "Ela insistiu que você esteja presente na cerimônia", continuou Augusto, "não como funcionária, mas como amiga da família." As palavras carregavam peso significativo. Ser aceita como amiga da família representava uma transformação social que transcendia questões meramente profissionais. Era reconhecimento completo de sua humanidade e valor pessoal. "E Clarissa?" perguntou Mariana delicadamente. O relacionamento entre Augusto e a esposa havia terminado de forma amigável após a noite das revelações.
O divórcio fora discreto, civilizado, sem escândalos públicos ou disputas financeiras mesquinhas. Clarissa está bem, respondeu ele. Encontrou felicidade genuína com o Dr. Henrique. Às vezes, acrescentou com um sorriso irônico, a honestidade brutal é exatamente o que situações complicadas precisam para se resolver adequadamente. Mariana riu baixinho. Minha especialidade, aparentemente. Sua especialidade, corrigiu Augusto, aproximando-se lentamente, é ver verdades que outros preferem ignorar e ter coragem de revelá-las quando necessário. A proximidade criou aquela tensão familiar que pairava entre eles há meses. Era atração reconhecida, mas não consumada. Respeito profundo misturado com desejo cuidadosamente controlado. Ambos sabiam que cruzar certas linhas mudaria tudo irrevogavelmente. Mariana, disse ele, sua voz ficando mais baixa, preciso lhe contar algo. Ela assentiu, seu coração acelerando perigosamente. Nestes 6 meses trabalhando juntos, descobri algo que deveria ter percebido muito antes. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras cuidadosamente. Suas cartas mudaram minha vida, não apenas por revelarem segredos familiares, mas por me mostrarem como uma pessoa pode ver profundamente, amar generosamente e permanecer honesta mesmo quando a honestidade é perigosa. Mariana sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. Augusto, deixe-me terminar, pediu ele gentilmente. Durante anos, relacionei-me com pessoas que queriam algo de mim, dinheiro, status, conexões. Você foi a primeira pessoa que me viu como ser humano falível, que se apaixonou por quem eu realmente era, não pelo que eu representava. As palavras ecoaram no escritório silencioso como confissão sagrada. E eu, continuou ele, dando o último passo que os separava, descobri que me apaixonei pela mulher mais corajosa, inteligente e genuína que já conheci. Uma mulher que teve a força de permanecer íntegra, mesmo quando o mundo a tratava como invisível. Mariana fechou os olhos, sentindo o perfume familiar de bergamota, ouvindo as palavras que jamais ousara esperar. Quando os abriu novamente, Augusto estava tão próximo que podia ver as manchas douradas em seus olhos escuros. O que nasceu de uma carta reescreveu o destino de uma vida inteira, sussurrou ela, repetindo palavras que havia imaginado escrever algum dia. De 2 vidas, corrigiu ele, antes de inclinar-se para beijá-la. O beijo foi suave inicialmente, quase hesitante, como se ambos ainda estivessem processando a impossibilidade daquele momento. Depois se aprofundou, carregando 6 meses de tensão não resolvida, 3 anos de observação silenciosa, uma vida inteira de sonhos que finalmente encontravam realidade. Quando se separaram, Mariana sorriu através das lágrimas. Quem diria que uma faxineira invisível conquistaria o coração do patrão milionário? Quem diria, respondeu Augusto, beijando delicadamente sua testa, que o patrão milionário descobriria que precisava ser conquistado por alguém que o amasse pelo que ele realmente é? Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas no escritório do último andar da torre de vidro e aço, 2 pessoas que aprenderam a se ver através de palavras escritas descobriam que às vezes as melhores histórias de amor começam com a coragem de ser absolutamente, perigosamente honesto. E Mariana Santos, que um dia escrevera cartas para um diário invisível porque era a única forma de existir, agora existia plenamente na vida real, amada e valorizada exatamente por ser quem sempre fora. Uma mulher extraordinária que o mundo havia decidido não ver até que alguém finalmente abriu os olhos.